Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Me desculpe, tá, meus queridos, por estar descabelado. Acabei de chegar, né, do meu trabalho e tomei um banho e eu vim gravar esse vídeo aqui rapidinho. Me desculpa aí, tá? Por quê, meus queridos? Porque o meu tempo, não é, para gravar vídeo, ele é muito pequeno, não é? Então eu aproveito os momentos que eu tenho depois que eu chego do meu ofício, né? Graças a Deus, e tento gravar alguma coisa para colocar na plataforma. Então, geralmente eu coloco aí 2, 3 vídeos, né? E edito ali para nos dias tal. Então, quando os vídeos, não é, está terminando e eu vejo que eu não tô tendo tempo, aí eu venho aqui e consigo, tá? Eu acabei de sair do banheiro, não é, e estou aqui. Meus queridos, aí eu lembrei de gravar um vídeo sobre esse assunto aqui, ó. Mateus 24 e Mateus 24, o versículo 34. Quando Jesus disse assim: em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Olha só, o que o sistema faz? Sistema religioso, eles fazem. Eles pegam a Bíblia para meter medo nas pessoas sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. Tudo que eles têm que fazer é não obedecer a regra da língua portuguesa, as regras. Por quê? Porque quando Jesus diz não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, quando ele disse isso, na verdade ele estava falando a geração dele, a geração que ele vivia. É claro que muita gente, principalmente alguns preteristas, que não concordam também com aquilo que eu vou falar. Mas eu entendo assim, que uma geração, não existe só uma geração na Bíblia. Por exemplo, nos dias de Noé, a geração era quantos anos? Nos dias de Matusalém, era quantos anos? Você vai calcular uma geração de acordo com a idade da pessoa ou de acordo com aquilo que você quer falar? Eu vou respeitar a idade. Então na Bíblia tem geração de 300, 500, 800, 900. Mas na Bíblia também é a geração de 70 anos. Por exemplo, quando aconteceu uma coisa que pouca gente fala, mas eu estudo o assunto. Por exemplo, quando Deus fez os céus e a terra, você sabe que o oxigênio que nós respiramos hoje, não é o mesmo oxigênio que aquela primeira geração respirava. Tanto que você pode ver que existe pesquisa no mundo inteiro de que a Terra, como é conhecida hoje, ela é muito diferente daquela que era antes da criação. Aí você me pergunta, mas o que você quer dizer, Alberto? Queridos, eu acredito que o homem, ele tinha a idade que a Bíblia relata que tinha. Mas como pode ser isso? Matusalém, 969 anos, Adão, 930, Noé, 950. Como pode ser isso? Aí você vai dizer, ah, mas o tempo era contado ao contrário. Queridos, a Bíblia, ela não está nem aí para detalhar como que eram os homens de antigamente, a sua altura, o seu aspecto físico. Hoje, no mundo inteiro, existem pesquisas que estão
descobrindo que as árvores do passado, lá na primeira geração da criação, não era a mesma coisa que existe hoje. Na Bíblia existe árvores, a história conta, que poderia até alcançar o topo do céu. Por quê? Eu creio no que está escrito. Então, quando Jesus ele mencionou que ele disse que não passaria aquela geração sem que tudo aquilo que ele contou sobre a grande tribulação acontecesse. E ele falou que tudo que ele contou sobre... Tem um mosquitinho aqui voando aqui me perturbando. Então Jesus diz que aquela geração era que ia presenciar aqueles fatos decorrentes da grande tribulação. Mas de que geração que Jesus está falando? A geração dos 70. Claro que alguns falam que é a geração de 40 anos, mas não. Jesus estava contando o tempo desde que ele nasceu até que o juízo acontecesse. Era uma geração de 70 anos. Por isso ele disse, não passará esta, ou seja, o verbo indicativo era aquela geração. A geração dele. Mas na Bíblia, os pastores, os líderes, estão usando a Bíblia para quê? Desmentir. Na verdade, eles estão tentando fazer uma coisa que Jesus fez. Eles estão achando que estão desmentindo Jesus. Quando Jesus disse que aquela geração iria presenciar os acontecimentos acerca do fim dos tempos, ele não estava mentindo. Quem mente é o povo que se diz cristão hoje, porque eles futurizam e diz que vai ainda acontecer. Quando Jesus diz que aquela geração que ele vivia é que iria presenciar aquela situação. Então, eu posso entender aqui que Jesus disse, ele falou assim, igualmente vocês, quando virde todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. E em verdade, eu digo a vocês, que não vai passar esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus disse assim, olha, o céu e a terra pode até passar, passarão, ou seja, o curso normal da vida. Poderia continuar, mas as palavras dele não iam passar. Jesus estava falando, quando ele disse o céu e a terra passará, ele está falando assim, ó, vai continuar havendo noite, havendo dia, havendo horas, havendo minutos, vai continuar havendo segundos. O curso da natureza vai continuar, mas ele disse assim, ó, quando chegar o momento de acontecer aquilo que eu estou falando, pode ter certeza, não vai passar. Aí ele diz, vai passar o céu e a terra, ou seja, continuar o curso, mas a minha palavra não vai passar. Ou seja, o clímax da grande tribulação seria quando? 29, Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Era o templo, a figura de linguagem. Todo mundo sabe que o templo caiu no ano 70. A lua não dará a sua luz. Quem era a lua aqui? A lua, a nação de Israel. E as estrelas, quem eram as estrelas aqui no caso? Os habitantes. Hein? Os judeus, as estrelas cairão do céu, os poderes, as potestades, os poderes, não é? Que muita gente quando fala em potestade,
Muita gente pensa que é diabo, Satanás, não sei o quê. Poderes. Fala de poderes. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Quem era as potências daquele céu atmosférico? Era os sacerdotes e sumos sacerdotes. Era o poder que mantinham além de pé. Aí Jesus diz, então aparecerá no céu o sinal. Não era ainda ele, era o sinal da vinda do Filho do Homem. E todas as tribos da terra, terra de Israel, vai se lamentar. E verão, aí sim, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, ou seja, trazendo juízo, porque nuvem era uma figura de linguagem para juízo, sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos. Você pensa que isso aqui foi literal? Quem eram os anjos? Anjos na Bíblia é o quê? Malaca, mensageiros. Quem foi os mensageiros, porta-vozes de Deus, naquele momento, para cobrar conta que Israel devia a Deus? Não foi o exército? Não foi os soldados romanos? Aí ele fala assim, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde o quatro ventos de uma extremidade do céu. Aprendei esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros, ou seja, maduros, e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vocês, quando ver todas essas coisas, sabei que ele está próximo. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração, era aquela. Por isso, queridos, que o juízo não poderia ocorrer no ano 71, no ano 72, 73, 75, 80. Por quê? Porque a geração que ia presenciar a queda do templo e o juízo de Deus contra Israel era a geração dos 70 anos. Não era 40, igual alguns falam, não. E aqui eu vou lembrar uma coisa, né? Tem um irmãozinho aí que é preterista e ele ainda fala sobre a graça. Eu sei que você usou o meu nome, você não é contrário ao Evangelho Eterno, mas sabe de uma coisa? Você me ajudou. Sabe por quê? Porque quanto mais vocês fizerem isso, vocês estão se revelando quem é. Eu não menciono o nome de ninguém. Eu peço a Deus para abençoar vocês mais ainda e dar conhecimento para vocês. Eu e o irmão Cláudio já fomos atacados muitas vezes. Mas procura algum vídeo aí para ver se a gente fala algum nome de vocês. Não foi para isso que eu abri canal. Para debater, para ser arrogante, prepotência. Eu estava conversando com meu filho há pouco, quando eu cheguei de trabalho, que eu aprendi com meu pai e minha mãe a respeitar, a ter educação, não ser arrogante, não ser prepotente. Eu aprendi com meu pai e minha mãe isso. Que eles já partiram, o seu espírito já partiram para a glória, não é? Para lá, adjunto do Pai. Na verdade, eu falo adjunto do Pai porque a Bíblia fala que o espírito volta para Deus, mas na verdade Deus está dentro de nós. Então, se vocês quiserem continuar falando, talvez, quem sabe, a gente ganhe até um inscrito, né? Ou 2 ou 3. Continua falando, mas você não vai ver Alberto Lírio falando o nome de vocês aqui, porque não é do meu feitio, não faz parte do meu caráter, do meu perfil, tá bom? Mas é isso que eu queria falar para vocês. Jesus, ele voltou em forma de juízo no ano 70 e o sistema estão falando, estão espalhando que Jesus ainda vai voltar. Na verdade, eles se acham que são os verdadeiros e acham que Jesus mentiu. Porque Jesus disse que aquela geração era a que ia presenciar o juízo do ano 70. E presenciaram. Então, vocês estão tentando desmentir Jesus? Vocês então são a verdade? Jesus mentiu? Não. Jesus falou que aquela geração era aquela, não era a de hoje. Tá bom? Deus abençoe, tamo junto. Um grande abraço. Vá na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? E tem uma forma de você
ajudar Alberto Lírio, ajudar os irmãos na África ao mesmo tempo, tá bom? Estão trabalhando ali com criança, fazendo um trabalho social maravilhoso. Deus te abençoe e tamo junto. Tchau.